Caro ouvinte, precioso amigo, precioso irmão em Cristo, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja presente no seu coração. Hoje nós vamos meditar com vocês na palavra de Deus sobre o que é a justificação pela fé. A justificação é um ato de Deus no qual ele afirma que perdoou todos os nossos pecados. E, portanto, nós ficamos livres da culpa e da condenação eterna, pois Jesus, o seu Filho, foi condenado na cruz em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Pela fé naquilo que Jesus fez por nós, nós somos declarados justos perante Deus. Esta é a justificação. Deus nos considera justos baseado no sangue que Jesus derramou em nosso lugar, na morte de Jesus naquela cruz. Será que com o nosso próprio esforço nós conseguimos nos tornar justos? A Bíblia nos mostra que de nós mesmos, com a nossa própria capacidade, confiando em nós mesmos, nós não conseguimos nos tornar justos. Pois conforme diz o Salmo 51, versículo 1, diz assim: nasci em iniquidade, nasci no pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E em Romanos, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo nos diz: não há um justo, nenhum sequer. E em Isaías, capítulo 64, versículo 6, está escrito: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Aquilo que fazemos de mais bonito, de mais santo, de mais puro perante Deus é considerado como trapo de imundícia. Romanos, capítulo 3, versículo 23, declara: todos pecaram e são incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja que nós vivamos. Todos pecaram e são incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para nós. No entanto, querido ouvinte, o orgulho humano e a religiosidade acaba nos fazendo acreditar que temos o poder de nos tornar justos com os nossos próprios esforços. A Bíblia nos mostra dois exemplos significativos de dois homens que se consideravam justos. Um era o fariseu Saulo de Tarso, que depois de convertido a Jesus se tornou o apóstolo Paulo. Ele afirma que quanto à sua justiça própria, ele era um exemplo. Isso está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz: eu era fariseu, e quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, portanto justo. Porém, depois de convertido, o próprio apóstolo Paulo afirma a seu respeito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O outro exemplo de justiça própria é o de Jó, que se considerava justo a seus próprios olhos e que até o próprio Deus afirmou que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Durante toda a terrível provação que atacou a vida de Jó, ele sempre defendia sua integridade. Vejamos o que ele afirma a respeito de si mesmo, conforme Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Deus declara que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um dos amigos de Jó, Elifaz, lhe faz uma importante pergunta. Ele diz assim: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Aí Jó responde
dizendo que ele era justo. Vamos ver o que ele diz no capítulo 6, versículo 29. Jó, capítulo 6, versículo 29. Jó diz aos seus amigos: julgai-me de novo, e a justiça da minha causa triunfará. No versículo 21, ele diz: eu sou íntegro. No capítulo 10, versículo 7, Jó diz a Deus: bem sabes tu que eu não sou culpado. No capítulo 13, versículo 3, Jó afirma: quero defender-me perante Deus. No versículo 18 deste capítulo, ele diz: estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? No versículo 23, Jó questiona a Deus dizendo: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. No versículo 20 e 21, ele diz: meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. No capítulo 19, versículo 4, ele diz: se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. No capítulo 23, versículo 10, Jó diz que Deus conhece o seu caminho e que se Deus o provasse, ele sairia como ouro. No capítulo 26, versículos 5 a 6, ele diz: nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Meu querido ouvinte, minha ouvinte, quem pode declarar uma coisa dessa? Não me reprova a minha consciência por um único dia da minha vida. Só Jó teve essa ousadia. Igual ao apóstolo Paulo, que afirmou que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Jó, capítulo 31. Neste capítulo, Jó continua defendendo a sua justiça própria. No versículo 1, ele diz: fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. No versículo 6, que Deus me pese em balança justa e saberá que eu não tenho culpa. Jó, no capítulo 32, nesse capítulo 32, o jovem Eliú questiona Jó pelo fato de ele se considerar justo a seus próprios olhos, e diz: só Deus pode vencê-lo, e não o homem. Isto foi uma profecia, porque a partir do capítulo 38, Deus começará a falar com Jó, e aí Jó vai começar a ficar pequenininho, reconhecendo a distância que há entre um Deus justo e o homem pecador, por mais santo que ele seja. Jó, no capítulo 38, neste capítulo 38, Deus pergunta a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? E daqui até o capítulo 41, Deus mostra a Jó a imensa grandeza de Deus comparada com a extrema pequenez e incapacidade do homem. E então, no capítulo 42, Jó responde ao Senhor. Jó, último capítulo, Jó responde ao Senhor. A confissão de Jó, só depois de passar pela terribilíssima provação que ele passou, é que no capítulo 42 ele chega a uma conclusão. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, eu falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E aí ele confessa:
eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Eu te conhecia, ó Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu amado, minha amada, o homem mais justo sobre a face da terra, segundo a própria opinião de Deus, só conhecia Deus de ouvir falar. Como podemos conhecer alguém de ouvir falar? De ouvir falar, a gente não conhece a pessoa. A gente precisa ter um contato pessoal para dizer, eu conheço fulano de tal. O homem mais íntegro, mais justo da face da terra, só conhecia Deus de ouvir falar. Deus é tão santo, tão justo, tão perfeito, santo, 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 que o homem mais justo sobre a face da terra, mais santo sobre a face da terra, ainda é pura imundícia perante Deus. A única forma de nos tornarmos justos é pelo sangue do Filho de Deus, que se tornou homem. Deus se tornando homem, como você e eu. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele viveu uma vida santa e se ofereceu para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado, morrendo por você e por mim naquela maldita cruz. Todo o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre Jesus. Deus teve de se afastar dele. E ele morreu para que você pudesse ser tornado justo pelo seu sangue. O apóstolo Paulo nos fala sobre a importância e sobre o significado dessa justificação pela fé. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz: uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Antes, éramos inimigos de Deus, porque Deus é santo, nós somos pecadores. Éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, separados de Deus, eternamente condenados, entende? A separação eterna de Deus do inferno. Mas Ele nos amou tanto que entregou seu Filho, que morreu por nós. E pelo sangue de Jesus, cuja última gota foi derramada em teu favor e em meu favor, e Ele morreu, nós somos considerados justos pelo nosso Deus. Quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus na frente e nos considera justos pelo sangue de Jesus. No versículo 9 deste Romanos 5, nós vemos: fomos declarados justos perante Deus pelo sangue de Jesus. Ele morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Então podemos ter acesso direto a Deus, o Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Podemos ter acesso direto a Ele, porque Jesus comprou esse direito para nós pelo seu sangue. Ele nos tornou justos perante Deus. Temos paz com Deus. Deus é nosso amigo e quer que a gente se mantenha firme com Ele, perseverante com Ele, com a sua palavra, em santidade, para que possamos ir para o paraíso, para a sua presença. É o sangue de Jesus que nos torna justos, não a nossa justiça própria, baseada em nossa própria capacidade, pois todos os seres humanos são pecadores e perderam a glória de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo, depois de convertido, diz o seguinte a respeito de si mesmo: antes ele era como Jó, puro e perfeito, irrepreensível. Depois que se encontrou com Jesus e se converteu, olha o que ele diz a respeito de si mesmo. Versículo 1 Timóteo 1,15: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória ao nome do Senhor. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente gratuito. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque as obras, as boas obras que nós fazemos, Deus as planejou para que nós as fizéssemos, para que nós as praticássemos,
para mostrar que Deus é bom, que Deus ama o ser humano, que Deus já pagou o preço pela nossa salvação e que Deus nos abençoa aqui e nos conduz para a eternidade no céu, pelo sangue de Jesus e pela sua ressurreição. Ele venceu a morte para nos dar vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Muito obrigado, Pai amado, porque temos a justiça de Cristo atribuída a nós. Muito obrigado. Amém.